política sexual da carne, a relação entre o carnivorismo e a dominância masculina. Carol J. Adams. Não é possível agora, e nunca será, dizer eu renuncio. Nem seria uma boa coisa para a literatura, se fosse possível. Essa geração precisa fazer um grande esforço para que a próxima possa ter um avanço suave, pois eu concordo com você em que nada será alcançado por nós. Fragmentos, parágrafos, uma página talvez, mas nada mais. A alma humana parece-me se reorientar de vez em quando. Agora ela está fazendo isso. Portanto, ninguém pode ser integralmente. O melhor de nós tem um vislumbre de um nariz, um ombro, algo que se desvia, sempre em movimento. Ainda assim, me parece melhor entender esse vislumbre. Virginia Woolf. Para Gerald Brennan, Natal de 1922. Pretendemos a ter raiva, como também aprendemos a consumir a carne morta dos animais, e assim machucados, espancados e mudando, sobrevivemos e crescemos. Nas palavras de Angela Wilson, estamos efetivamente avançando. Audre Lorde. Diga, Stella, quando copiar da próxima vez, você vai ater rigorosamente ao texto? Jonathan Swift. Capítulo 1. A política sexual da carne. Mito dos Boximares. Nos tempos primitivos, os homens e as mulheres viviam separados. Os primeiros caçando animais exclusivamente, as últimas vivendo da colheita. 5 homens que estavam caçando, por serem criaturas negligentes, deixaram a fogueira apagar. As mulheres, que eram cuidadosas e ordeiras, sempre mantinham acesa sua fogueira. Os homens, tendo matado uma gazela, ficaram desesperados para cozinhá-la, e assim um deles saiu para buscar fogo. Atravessou o rio e encontrou uma das mulheres colhendo sementes. Quando lhe pediu fogo, ela o convidou para o acampamento feminino. Chegando lá, disse a ele: "Você está faminto. Vou socar essas sementes e cozinhá-las. Então lhe dou um pouco." Ela fez para ele um migal. Depois de comer, ele disse: "Bem, a comida é gostosa, por isso vou ficar com você." Os outros homens que ficaram à espera se puseram a imaginar o que teria acontecido. Continuavam com a gazela e continuavam sem fogueira. O segundo homem saiu e foi tentando pela cozinha feminina. E também ele passou a morar no acampamento das mulheres. As mesmas coisas aconteceu com o terceiro homem. Os 2 que sobraram ficaram muito adormentados. Desconfiaram que algo terrível tinha acontecido com os companheiros. Então lançaram os ossos divinatórios, mas os augúrios foram auspiciosos. O quarto homem saiu timidamente e acabou por se juntar aos companheiros. O último homem ficou apavorado e, além do mais, a gazela já tinha apodrecido. Assim ele pegou o arco e a flecha e fugiu correndo. Saí da biblioteca pública interrompendo muito minhas pesquisas sobre algumas mulheres na década de 1890, cujo jornal feminista operário defendia dieta sem carne. Eu fui para a fila da lanchonete de um restaurante próximo. Segurando meu almoço vegetariano, desci para o porão. Uma pintura de Henrique VIII, comendo uma torta de carne e rim cumprimentou meu olhar. Dos dois lados de Henrique haviam retratos das suas 6 esposas e de outras mulheres. Contudo, elas não estavam comendo o mesmo que ele, nem qualquer outra coisa feita de carne. Catarina de Agrião tinha nas mãos uma maçã. A Condessa de Mar tinha um nabo. Ana Bolena, uvas vermelhas. Ana de Cleaves, uma pera. Jenny Seymour, mirtilhos. Caroline Howard,
uma cenoura. Catharine Parr, um repolho. As pessoas têm poder de sempre comer carne. As pessoas que têm poder sempre comem carne. A aristocracia europeia demorava pratos enormes com grande qualidade de todos os tipos de carne, enquanto o trabalhador comia carboidratos. Os hábitos dietéticos proclamam as distribuições de classe, mas proclamam também as distribuições patriarcais. As mulheres cidadãs de segunda classe mais provavelmente comem o que numa cultura patriarcal se considera alimento de segunda classe: legumes, verduras, frutas e grãos em vez de carne. O sexismo no consumo de carne recapitula as distinções de classe com um acréscimo de uma peculiaridade. Permeia todas as classes a mitologia de que a carne é um alimento masculino e seu consumo uma atividade masculina. Identificação masculina e o consumo de carne. As sociedades que consomem carne adquirem identificação masculina pela sua escolha de alimentos, e os competidos sobre a carne apoiam vigorosamente essa associação. Demet Waite, a carne que nós comemos, proclamam que a carne é uma comida viril e poderosa, protetora. Portanto, um fato, o suprimento de carne sempre esteve ligado a um povo viril e feliz. Met, tecnologia da carne, nos informa que a viril raça australiana é um exemplo típico de vorazes comedores de carne. Como eles famosos, refere-se ao ordalho viril de tirar o cérebro do crânio de um bezerro assado inteiro. O dicionário define viril como relativo ao homem adulto ou que tem as características. Palavra derivada de vir, que significa homem. O consumo de carne é um indicativo de virilidade da sociedade. A carne é constante para os homens e intermitente para as mulheres. Padrão esse dolorosamente observado nas situações de fome de nossos tempos. Os índices de mulheres passando fome são tão proporcionais aos homens. Lisa Legome e Mary Hodge-Wolski pesquisaram esse fenômeno em seu livro Who Really Survives? Woman and the World Hunger. Quem realmente passa fome? As mulheres ou a fome no mundo? As mulheres, conclui elas, desempenham-se uma autoprivação deliberada, oferecendo aos homens as melhores comidas em detrimento das suas próprias necessidades nutricionais. Por exemplo, elas nos dizem que as mulheres e as meninas etíopes de todas as classes são obrigadas a preparar 2 refeições, uma para os homens e a segunda frequentemente sem carne ou outra sem proteína substancial para as mulheres. Na verdade, a necessidade proteica dos homens é menor do que a das mulheres grávidas e amamentando. E a distribuição desproporcional da principal fonte de proteína ocorre mesmo quando a necessidade da proteína da mulher é maior. Curiosamente, agora nos dizem que as pessoas precisam comer carne ou peixe, verduras, legumes, chocolate e sal pelo menos 6 semanas antes de engravidar, caso desejem um menino. Mas quando você quer ter uma menina, por favor, nada de comer carne. No lugar dela, leite, queijo, nozes, feijão e cereais. Os contos de fadas nos ensinaram muito cedo da dinâmica do alimento e dos papéis sexuais. O rei, no seu escritório de contabilidade, comia uma torta feita de 24 melros, originalmente 24 meninos maus, enquanto a rainha comia pão com mel. Nos contos de fadas, o canibalismo geralmente é uma atividade masculina, como João logo ficou sabendo depois de escalar o seu pé de feijão. Os contos populares de todos os países apresentam os gigantes como homens e loucos por carne humana. As feiticeiras corcundas ou monstruosas, na visão do mundo patriarcal, tornam-se mulheres canibais simbólicas. Em um exemplo bíblico da prerrogativa masculina quanto à carne, irritou Elizabeth Cant Stanton, importante feminista do século
XIX. Como você pode ver, o seu comentário lapiar sobre o Levítico 6 em The Woman Bible, a Bíblia das Mulheres. Da carne que os sacerdotes cozinhavam tão deliciosamente com lenha e carvão no altar, eram servidas sobre a toalha limpa. Nenhuma mulher tinha permissão para provar, apenas homens entre os filhos de Arão. A maioria dos tabus relativos à comida trata-se do consumo de carne e estabelecem mais restrições para as mulheres do que para os homens. As comidas comumente proibidas para as mulheres são frango, pato e porco. Essa proibição nas culturas são tecnológica aumentada o prestígio da carne, mesmo se as mulheres criam os porcos, com o que acontece no salmão, raramente lhe é permitido comê-los. Quando elas ganham algum, é por uma concessão do marido, na Indonésia. Comida à base de carne é considerada propriedade dos homens. Nas festas religiosas, principalmente época em que se distribui de carne, ela é distribuída para as famílias de acordo com a quantidade de homens nela existente. Assim, o sistema de distribuição reforça o prestígio do homem na sociedade. No mundo inteiro, se constata esse costume patriarcal. Na Ásia, algumas culturas proíbem as mulheres de consumir peixes, frutos do mar, frango e ovos. Na África Equatorial, a proibição do frango para mulheres é comum. Por exemplo, as mulheres da tribo Iubum Capal não comem frango, cabra, pertis e outros animais de caça. Os Kufa da Etiópia punem com a escravidão as mulheres que comem frango, ao passo que os Wialamu executam quem quer que se viole as restrições de comer aves. Em contrapartida, as verduras, os legumes e os alimentos que não a carne são considerados comida de mulher e por isso os homens os repudiam. Os homens da tribo Nuer acham que comer ovos leva à efeminação. Em outros grupos, os homens exigem molhos para disfarçar o fato de estarem comendo alimentos femininos. Os homens esperam ter molhos de carne junto com o mingau e às vezes se recusam a comer molhos feitos de verduras e legumes, considerado comida de mulher. Carne só para homens. Nenhum lugar em supermercado, um bom funcionário pode ser tão benéfico ou um mau funcionário pode ser tão danoso quanto na seção da carne. Isso porque a maioria das mulheres são consideradas capazes de avaliar a quantidade de carne e frequentemente comprar onde confia no atendente. Wyman E. Harris, The Story of Meat, a história da carne. Nas sociedades tecnológicas, os livros de culinária refletem a suposição de que o homem come carne. Um levantamento aleatório dessa literatura revela que as sessões de churrasco na maioria dos livros dirigem-se aos homens e dão destaque para a carne. As comidas recomendadas para o chá do Dia das Mães não incluem carne, mas os leitores são advertidos de que o London Browley deve constar no jantar do Dia dos Pais, porque, infalivelmente, um jantar com carne bovina tem aceitação entre os pais. Num capítulo sobre a hospitalidade feminina, a orientação é servir legumes, saladas e sopas. O Neil McCall's Cookbook, novo livro de culinária da McCall, afirma que o jantar predileto dos homens é com London Browley. Um jantar para as senhoras deve ser com pratos que levem queijo e legumes, mas sem carne. Em um outro livro, uma seção de cozinha intitulada Só para Homens, reforça a onipresença da carne na vida dos homens. O que é para eles London Plowing, a carne em cubos e bifes. Os livros de culinária do século XX apenas confirmam o padrão histórico constatado no século XIX. Quanto às famílias da classe operária,
ingleses não podiam comprar carne em quantidade suficiente para todos, só para os homens. Parece sempre que nos cadernos dessa família, referindo-se à carne. Fiel às mitologias de uma cultura, os homens precisam de carne, a carne da força tauriana. O homem que ganha o pão recebia efetivamente a carne. Os historiadores sociais revelam que ia para o marido a parte do leão da carne. E que, para mulheres no século XIX, aos domingos elas podiam ter um jantar modesto, mas satisfatório. Nos outros dias, sua comida era pão com manteiga ou gordura derretida, chá fraco, pudim, legumes e verduras. Nas famílias muito pobres, a esposa é provavelmente a pessoa mais mal alimentada de todo o grupo, observou o Dr. Wedard Schmidt no primeiro levantamento nacional da alimentação, em que, em 1863, investigou os hábitos alimentares ingleses. O levantamento revelou que, numa família, a principal diferença entre a dieta feminina e masculina é a quantidade de carne consumida. Um estudo posterior constatou que as mulheres e as crianças de um condado rural inglês comem as batatas e ficam olhando para a carne. Quando a pobreza forçava uma distribuição conscienciosa da carne, quem recebia eram os homens. Muitas mulheres enfatizavam que tinham guardado a carne para o marido. Explicavam-se assim as conexões entre o consumo de carne e o papel masculino. Guardando a carne para ele tem de comer a carne. Mostra do levantamento dos cardápios em família de trabalhadores na zona sul de Londres. Mostram carnes extras, peixes extras, bolos extras ou quantidade diferenciada da carne para os homens. As mulheres comiam carne uma vez por semana com os filhos, enquanto Maria consumia a carne e bacon quase diariamente. No início do século XX, o grupo de Londres na Sociedade Fabiana iniciou um estudo de 4 anos, registrando o orçamento diário de 30 famílias de uma comunidade operária. O orçamento foram coletados e explicados passivamente num livro Road About a Pound a Week, mais ou menos 1 libra por semana. Nesse estudo, percebe-se claramente a política sexual da carne. Na família, gasta-se 10 shillings com comida, ou até menos. Só é possível um tipo de dieta, e é a dieta masculina. As crianças recebem o que sobra. É preciso haver uma boa quantidade de carne, ou pelo menos um prato com carne para satisfazer o desejo do pai, pelo tipo de comida que mais lhe agrada e ele obviamente pretende comer, ou de modo mais sucinto. A carne é comprada para o homem, e o que sobra do almoço domingo ele come frio no dia seguinte. A pobreza também determina quem corta a carne, como instituiu Cecily Famington. Durante esse mesmo período, as mulheres cortam quando sabem que não há carne suficiente para todos. Em situações de abundância, as presunções sobre os papéis sexuais com a relação à carne não são tão claras. Por essa razão, as semelhanças entre as dietas das mulheres e dos homens ingleses da classe alta são muito maiores do que as verificadas entre as mulheres de classe alta e as da classe operária. Além disso, com a abundância de carne disponível nos Estados Unidos, diferentemente da quantidade restrita disponível na Inglaterra, tem havido carne suficiente para todos, exceto quando os suprimentos eram controlados. Por exemplo, os homens negros escravizados frequentemente recebiam 250 gramas de carne por dia, ao passo que suas pares negras frequentemente recebiam pouco mais de 125 gramas por dia. Além disso, durante a guerra do século XX, o padrão do consumo de carne lembrou das famílias trabalhadoras inglesas do século XIX, com uma única diferença: o soldado, o trabalhador da família do país, recebiam carne. Quanto aos civis, instantavam-se com eles para que se aprendesse a preparar seus próprios pratos sem carne. A política racial da carne. O avultado
consumo de carne, que característica a dieta dos americanos e do mundo ocidental, não é apenas um símbolo do poder masculino, é um iniciador de racismo. Não me refiro ao racismo no sentido de que estamos tratando de uma classe de animais ou que não são seres humanos, diferentemente de como tratamos a outra, os que são. Isaac Bashevis Singer dá um nome a esse comportamento nesse trecho de Inimigos, uma história de amor. Sempre que Herman assistia à matança de animais e peixes, ele tinha o mesmo pensamento. Em seu comportamento com animais, todos os homens eram nazistas. A presunção do que o homem podia fazer com outras espécies, ou que bem entendesse, ilustrava-se a teoria do racismo mais radicais, o princípio de que o poder está certo. Refiro-me ao racismo com a exigência de uma prevalência que os arranjos e costumes do poder favorecem os brancos e as aculturações dos outros grupos raciais, e a esse padrão inclui impor os hábitos de costume de carne adotados pelos brancos. Duas crenças paralelas podem ser localizadas no Estatuto do Racismo no mundo ocidental branco quando a questão é consumo de carne. A primeira é de que, se o suprimento de carne é limitado, os brancos devem ficar com ele, mas se há abundância, todos devem comê-la. Essa é uma variação do tema padrão da política sexual da carne. A hierarquia da proteína da carne reforça uma hierarquia de raça, classe e sexo. No século XIX, os defensores da superioridade branca apoiam a carne como um alimento superior. Os trabalhadores do cérebro precisavam de carne magra como principal componente de sua refeição, mas a classe selvagem inferior da sociedade podia viver exclusivamente de alimentos mais ordinários. Isso de acordo com o George Beard, um médico do século XIX, especializado em doenças de pessoas de classe média, aos homens brancos e civilizados da classe média, que se tornavam suscetíveis à exaustão nervosa. Ele recomendou que comesse mais carne. Para ele, bem como para muitos outros, os cereais e as frutas estão embaixo da carne na escala da evolução, e por isso os animais adequados às outras raças e as mulheres brancas, que também pareciam estar mais abaixo do que a escala evolutiva, o racismo e o sexismo juntos defenderam a carne como um alimento do homem branco. Influenciado pela teoria evolucionista de Darwin, Beard propôs um corolário para os alimentos. A proteína animal fez em relação à comida vegetal o que a nossa evolução a partir de animais inferiores fez com os seres humanos. Consequentemente, à medida que a civilização ou a doença torna-se sensível um homem, ele deve diminuir a quantidade de cereais e frutas que estão muito abaixo dele na escala evolutiva, e aumentar a quantidade de alimento do animal muito próximo dele na escala evolutiva e, portanto, mais facilmente assimilável. Em sua análise racista, Beard conciliou a aparente contradição de sua doutrina. Porque os selvagens e os semi-selvagens são capazes de viver com formas de alimento que, de acordo com a teoria da evolução, devem estar muito abaixo deles na escala de desenvolvimento? Por outras palavras, essas pessoas podem sobreviver muito bem em uma grande quantidade de proteína animal, sem uma grande quantidade de proteína animal, porque os selvagens estariam pouco afastados do tronco animal comum do qual derivam. Eles são muito mais próximos das formas de vida nas quais se alimentam do que trabalhadores intelectuais altamente civilizados e podem, portanto, substituir a base de formas de vida que seriam venerosíssimas para nós. Em segundo, os selvagens que se alimentam de comida fraca são selvagens pobres e intelectualmente muito inferiores aos consumidores de carne de qualquer outra raça. Essa explicação, que dividiu o mundo em comedores de carne intelectualmente superiores e seres inferiores comedores de planta, foi responsável pela conquista de outras culturas pelos ingleses. Os hindus
e os chineses, comedores de arroz, assim como os camponeses irlandeses que comem batata, são dominados pelos ingleses, bem alimentados e desse modo permanecem. Das várias causas que contribuíram para a derrota de Napoleão em Waterloo, uma das principais foi pela primeira vez ele foi posto cara a cara com a nação de comedores de carne, que ficou de pé até eles serem mortos. A ideia de que o consumo de carne contribuía para a preeminência do mundo ocidental avançou pelo século XX. Um texto da agência de publicidade contratada por uma empresa de carnes na década de 1940 afirma: sabemos que, através dos tempos, as raças carnívoras têm sido e são líderes do progresso feita pela humanidade em sua luta pela aceição. Eles se referiam à luta pela aceição da raça branca. Um aspecto revelador pela luta de ascensão é a acusação de canibalismo que surge na época da colonização. A palavra canibalismo entrou no nosso vocabulário depois da descoberta do Novo Mundo, derivada da pronúncia errada pelos espanhóis do nome da população do Caribe. Ela ligou ao ato esse povo de pele escura. Enquanto os europeus exploravam as Américas do Norte e do Sul e o continente africano, os indígenas dessa terra eram acusados de canibalismo e o supremo ato selvagem, uma vez rotulados de canibais, sua derrota e escravização nas mãos dos cristãos brasileiros, cristãos brancos civilizados, passaram a ser justificável. Gibson Arens afirma que a acusação de canibalismo fazia parte da expansão europeia nos outros continentes. Arens não encontrou muitas verificações independentes que comprovassem as acusações do canibalismo contra o povo indígena. Uma fonte bem conhecida de testemunho dúbio entre o canibalismo foi então plagiada por outros, que afirma ser testemunhas oculares. O testemunho ocular não expõe o modo exato como eles foram capazes de escapar do destino do consumo que afirmavam ter testemunhado. Nem tampouco eles explicam como a barreira da linguagem foi superada, possibilitando-lhes relatar literalmente as conversas tidas como selvagens. Além disso, seus relatos não apresentavam coerência interna. Acreditou-se que uma causa do canibalismo fosse a falta de proteína animal, mas a maioria dos próprios europeus, durante os séculos da expansão europeia, subsistiam à base do consumo diário de proteína animal. A maioria das culturas do mundo satisfazia suas necessidades de proteínas com legumes, verduras e grãos. Acusado de canibalismo os indígenas e assim demonstrando seus modos completamente selvagens, pois eles supostamente faziam com os seres humanos o que os europeus só faziam com os animais, encontrava-se justificativa para a colonização. O racismo se perpetua por toda vez que consideramos a carne o menor fonte de proteína. A ênfase sobre as forças nutricionais da proteína animal distorce a história da dieta de um grande número de culturas em que os pratos completos de proteína eram feitos à base de legumes e grãos. As informações sobre esses pratos são neutralizados por um permanente empenho cultural e político no consumo de carne. A carne impera. Durante a guerra, as políticas de racionamento reversam o direito da carne para uma síntese do homem viril, o soldado. Com o racionamento da carne para os civis durante a Segunda Guerra Mundial, o consumo per capita da carne do exército e na marinha era cerca 2,5 vezes o do tipo civil, do civil típico. Russelli Barker observou que a Segunda Guerra Mundial deu início a uma loucurada da carne. Quando cada suposto guerreiro norte-americano tinha de comer à força seu naco de carne bem gorda. Ao contrário dos livros de receitas para os civis, que louvavam os carboidratos, os livros de
culinária para soldados continha uma variedade de pratos de carne. Um levantamento realizado em 4 acampamentos de treinamento militar relatou que os soldados consumiam diariamente 131 gramas de proteínas, 201 gramas de gordura e 480 gramas de carboidratos. Os custos ocultos da masculinidade guerreira serão encontrados na provisão de alimentos definidos como masculinos para soldados. As mulheres são as preparadoras do alimento. A carne precisa ser cozida para ficar apetitosa. Assim, na cultura patriarcal, no mesmo modo como a nossa cultura aceita as necessidades dos seus soldados, as mulheres aceitavam as exigências dietéticas do marido, especialmente no que diz a respeito à carne. As pesquisadoras feministas dos hábitos das mulheres no início do século XX observavam, muito provavelmente, alguém que tivesse força, sabedoria e vitalidade que não vivesse aquela vida naqueles cômodos minusculosos e aglomerados, naquela falta de luz e ar, que não tivessem curvados pelo peso da preocupação, mas fosse economicamente independente do homem que ganhava o dinheiro, poderiam gastar os seus poucos shillings com um olho menor para o valor científico da comida. É bem provável, contudo, que o homem que ganhava o dinheiro recusaria a comida científica e exigiria o salmão e a carne de sempre. Uma discussão acerca da nutrição durante a guerra contínua aparentemente, uma coisa. Eles admitiam era demonstrar que havia muitas alternativas viáveis para a carne. Mas outra coisa é conhecer disso um homem que parecia um bom bife. A prerrogativa masculina de comer carne é uma atividade externa observável que reflete implicitamente um fato decorrente. A carne é um símbolo do domínio masculino. Tradicionalmente, se tem acreditado que o trabalhador precisa de carne para ter força. Uma superstição atua nessa crença ao comer o músculo de animais fortes nos tornaria fortes. De acordo com a mitologia da cultura patriarcal, a carne promove a força, atinge-se os atributos da masculinidade. Comendo esse tipo de alimento masculinos, visões de esportistas carnívoros, jogadores de futebol e boxeadores sustentam-se no nosso cérebro essa identificação. Embora esportistas vegetarianos, inclusive levantadores de peso e boxeadores, tenham demonstrado que a identificação é falaciosa, o mito permanecente. Os homens são fortes, os homens precisam ser fortes, logo os homens precisam de carne. A evocação literal do poder masculino é encontrada no conceito de carne. Irving Fisher encontrou já em 1906 a noção de força na definição do consumo de carne. Ele sugeriu que a força fosse medida pelo seu poder duradouro e não pelas associações com resultados rápidos, e comparou atletas carnívoros com atletas vegetarianos e vegetarianos sedentários. A resistência foi medida levando os participantes a realizarem 3 exercícios: manter os braços erguidos horizontalmente pelo máximo tempo possível, curvar os joelhos e levantar sucessivamente as pernas estando deitado. Ele concluiu que os vegetarianos, atletas ou não, tinham maior resistência que os carnívoros. Os registros máximos de resistências dos carnívoros era pouco mais da metade da média dos vegetarianos. A carne impera. Essa palavra, aplicada à carne, é um substantivo denotado poder masculino. Vegetais, um termo genérico que os carnívoros usam para todas as comidas que não são carne, tem sido tão associado às mulheres quanto a carne é associada aos homens, equivocando num nível subconsciente os Dia da Mulher Colhetora. Desde que as mulheres se tornam-se auxiliares no mundo dominado pelos homens e carnívoros, o mesmo acontece com a nossa comida. Os alimentos associados aos cidadãos de segunda classe são considerados proteínas de segunda classe. No mesmo modo que se pensa uma mulher não se pode se defender sozinha, assim também nós pensamos que os vegetais não podem construir por si só
uma refeição. Apesar do fato de carne ser apenas vegetal, indireto, e os vegetais fornecem, em média, mais do dobro de vitaminas e sais minerais que a carne. A carne é sustentada como um item potente e insubstituível da alimentação. A mensagem é clara: o vegetal vasolo deve se comentar com o lugar que lhe foi designado e não tentar tirar a carne do seu tronco do rei. Afinal de contas, como é possível entronizar comidas de mulheres quando as mulheres não podem ser reis? A linguagem masculina do consumo da carne. Os homens que resolveram se abster da carne são julgados efeminados. Se um homem deixar de comer carne, está associado que não é masculino. A nutricionista Jean Mayer revelou que, quanto mais homens ficam sentados à escrivaninha durante o dia, tanto mais eles querem se tranquilizar com relação à sua virilidade, comendo grandes nacos de carne sangrenta, que são os últimos símbolos do machismo. Martin Feldman, comentante já falecido, observou: tem a ver com a função do homem na sociedade. Os jogadores de futebol bebem cerveja porque é uma bebida masculina e comem bife porque é uma comida masculina. Aqui se enfatiza as proporções para o homem. Os sanduíches de herói, toda a terminologia da comida à base de carne reflete a preferência masculina. O homem que come carne e batatas são os nossos estereotipos de homem forte e vigoroso, rude e disposto, capaz. Mike Ditka, técnico de futebol americano e celebridade, é dono de um restaurante e que anuncia que comida de women, como bife e costela de porco. A masculinidade de um sujeito é afirmada pela carne que ele come. Durante o boicote feito à carne em 1973, soube-se que os homens respeitavam a iniciativa ao jantar fora com a mulher ou quando comiam em casa, mas nas ocasiões em que comiam sem a mulher, pediam London Brawling e outras carnes. Quanto em 1955, a mãe de Caroline Steedman serviu uma salada de legumes ralados para a ceia de Natal, seu marido se retirou da mesa. Desigualdade de gênero e espécie. Os homens eram melhores caçadores do que as mulheres, mas somente porque as mulheres sabiam que podiam viver muito bem alimentando-se apenas com outras comidas que não a carne. Alice Wilder, O Tempo dos Meus Familiares. Que a qualidade da carne a converte num símbolo de celebração do domínio masculino. Em muitos aspectos, a desigualdade de gênero incorpora a desigualdade da espécie proclamada pelo consumo da carne, porque para a maioria das culturas, a obtenção da carne é a tarefa dos homens. A carne era um bem econômico valioso. Quem controlava esse bem adquiria poder. Se os homens eram caçadores, então o controle desse recurso econômico estava nas mãos deles. O status das mulheres é inversamente proporcional à importância da carne nas sociedades não tecnológicas. A equação é simples. Quanto mais importante for a carne na vida dos homens, maior será o domínio que eles exercerão. Quanto a carne se torna um alimento importante dentro de um sistema de organização mais rigorosa, de modo que haver regras para a substituição, os homens começam a levantar a avalanca do poder. A posição da mulher é só relativa, igual à dos homens, quando a própria sociedade não é formalizada em torno dos papéis para a distribuição da carne. Peggy Sunday fez um levantamento das informações sobre mais de 100 culturas não tecnológicas e constatou uma correlação entre a economia agrícola e o poder das mulheres, e a economia da base animal e o poder dos homens. Nas sociedades dependentes dos animais, as mulheres raramente são retratadas como a fonte suprema de poder criador. Além disso, quando animais de grandes porte são caçados, os pais ficam mais distantes, ou seja,
não estão em proximidade frequente ou regular com os filhos pequenos. As características da economia dependem sobretudo do procedimento de animais para alimento, incluem segregação sexual nas atividades de trabalho, com a mulher trabalhando mais do que o homem, porém numa ocupação menos valorizada, o cuidado com os filhos sendo provido para as mulheres, culto de deuses masculinos, patrilinearidade. Por outro lado, as economias de base agrícola têm maior probabilidade de ser igualitárias. Isso porque as mulheres são e têm sido as coletoras de alimentos vegetais, recurso inestimável para uma cultura de base agrícola. Nessa cultura, tanto os homens quanto as mulheres eram dependentes da atividade feminina. Com isso, elas adquirem autonomia e um grau de autossuficiência. Mas onde as mulheres coletam comida vegetais e a dieta é vegetariana, são clãs não discriminam com as consequências de distribuírem os alimentos básicos, fornecendo uma grande proporção do alimento proteico de uma sociedade. As mulheres ganham um papel social e econômico essencial sem abusar dele. Sendai resume um mito que liga o poder masculino ao controle da carne. Os mundurucus acham que houve um tempo em que as mulheres governavam e os papéis sexuais eram invertidos, exceto pelo fato que as mulheres não podiam caçar. Durante essa época, as mulheres eram agressoras sexuais e os homens eram sexualmente submissos e faziam o trabalho delas. Essas controlavam os tropentes sagrados, símbolos do poder, e as casas dos homens. Os tropetes continuavam os espíritos dos ancestrais que exigiam oferendas rituais de carne. Uma vez que a mulher não caçava e não podia fazer essas oferendas, os homens foram capazes de tomar delas os tropetes, estabelecendo assim um domínio masculino. Poderíamos observar que o papel masculino de caçador e distribuidor da carne foi transposto para o papel masculino de comedor de carne, e concluir que isso explica o papel da carne como símbolo do domínio masculino, mas o papel da carne como símbolo implica muito mais do que isso. Vegetal, símbolo da passividade feminina? As palavras em inglês man, homem, e meat, carne, sofreram uma redução lexicográfica, sendo a princípio termo genérico. Hoje, elas se associam intimamente aos seus preferenciais específicos. Meat já não significa todos os alimentos. A palavra man já não inclui woman, mulheres. Meat apresenta a essência ou parte principal de algo de acordo com o American Heritage Dictionary. Assim, o termo the meat of the matter. A essência da coisa é a mating question, uma questão substancial, e vegetal, por outro lado, representa as características menos desejáveis, que parece um vegetal que leva uma existência passiva ou monótona, ou apática, inativa. Carne é algo que nos deliciamos, e o vegetal se torna-se representativo de alguém que não se delicia com nada, pessoa que leva uma vida monótona, passiva ou meramente física. Uma invenção completa ocorre na definição da palavra vegetal. Embora seu sentido original fosse ser animado, ativo, hoje ela tem um sentido apático, monótono e passivo. Vegetar é ter uma existência passiva, do mesmo modo como ser feminino é a essência passiva. Uma vez que os legumes e as verduras são consideradas comidas de mulher, por extensão, eles passam a ser considerados femininos passivos. A necessidade masculina de se afastar da comida feminina, como no mito em que o último Boximani foge correndo na direção oposta das mulheres e de sua comida de legumes e verduras, institucionou-se em atitudes sexistas em relação a esses alimentos. O uso da palavra vegetal para
expressar crítica e desprezo. Coloquialmente, o termo é sinônimo de uma pessoa com grave lesão cerebral ou em coma. Além disso, acredita-se que os vegetais têm um efeito tranquilizante, embotador, entorpecedor sobre as pessoas que consomem, e assim é impossível adquirir força com eles. De acordo com essa e correta encarnação da teoria de Brillat-Savarin, de que você é que você come, comer um legume ou verduras é se tornar um vegetal e, por extensão, ficar parecido com uma mulher. Exemplos da campanha presidencial de 1988 nos Estados Unidos, na qual cada candidato foi depreciado por meio de uma identificação com a condição de ser um vegetal, ilustra o desprezo do patriarcal pelos alimentos vegetais. Michel Dukakis foi chamado de candidato prato de verduras. A Northman Sun Merchandise ofereceu camiseta com a pergunta: George Bush, verdura ou erva daninha? Podia-se optar por uma camiseta com uma garrafa de ketchup e uma imagem de Ronald Reagan com este slogan: Teste sobre nutrição. Qual deles é um vegetal? A preocupação da campanha presidencial de 1984 com a frase "Cadê a carne?" é tratada no próximo capítulo. A palavra vegetal funciona como sinônimo de passividade feminina, porque as mulheres supostamente são como as plantas. Weigel deixa isso claro. A diferença entre homens e mulheres é como que se existisse entre animais e plantas. Os homens correspondem aos animais, ao passo que as mulheres correspondem às plantas, porque seu desenvolvimento é mais plácido. Deste ponto de vista, tanto as mulheres quanto as plantas são consideradas menos desenvolvidas e menos evoluídas do que os homens e os animais. Consequentemente, elas podem comer plantas, já que ambas são plácidas, mas os homens ativos precisam de carne animal. A carne é um símbolo do patriarcado. Em seu ensaio, Der Spirig a Medal, Decifrando uma Refeição, a respeitada antropóloga Mary Douglas mostra que a ordem que servimos os alimentos e os alimentos que instigamos em apresentar numa refeição remetem a uma classificação que reflete e reforça a nossa cultura mais ampla. Uma refeição é uma amálgama de pratos de comida, sendo cada um deles parte de todo e tendo cada um valor contributivo. Além disso, cada prato é apresentado numa ordem precisa. Uma refeição não começa com a sobremesa, nem termina com uma sopa. Tudo é visto como levantando ao prato principal e depois afastando dele. Esse prato é a carne. O padrão é indício de estabilidade, como explica Douglas. O sistema ordenado é uma refeição apresentada para todos os sistemas ordenados ligados a ela. Daí a grande agitação que provoca a semelhança de enfraquecimento ou perturbações dessa categoria. Retirar a carne da refeição é ameaçar a estrutura da cultura patriarcal mais ampla. Arabelle Morgan, que instituiu as mulheres sobre como elas devem concordar com o desejo dos homens, relatou no seu Total Woman Cookbook, livro de culinária de mulher total, que é preciso ter cuidado com a apresentação de comidas considerada uma ameaça. Descobrir que Charlie precisa sentir ameaçado com certas comidas. Desconfiava dos meus pratos assados, achando que eu havia introduzido algum germen de trigo ou legume bons para você, que ele detestava. Em Pássaros da América, Mary McCarthy oferece uma ilustração ficcional do aspecto intimidador de uma mulher que recusa comer carne. A senhora Scott, vegetariana, é convidada para o jantar do Dia de Ação de Graças na casa de um general da Alton. Ela se recusa a comer o peru e o general se enfurece, sendo incapaz de encarar essa rejeição, pois o domínio masculino precisa ser lembrado continuamente nos pratos de todos os demais. O general enche o
prato da moça e depois derrama uma concha de molho sobre a batata e também sobre a carne, contaminando assim os legumes e as verduras de que ela havia se servido. A descrição que Martin fazia nas ações do general com a comida reflete os costumes guerreiros associados ao combate militares. Ele tinha agarrado a molheira como uma arma num combate corpo a corpo. Não é de admirar que tenha promovido a general. Pelo menos esse mistério foi solucionado. O general continua se comportando de modo belicoso e depois do jantar promove um brinde a um rapaz de 18 anos que havia se alistado para lutar no Vietnã. Durante a discussão, ele se segue o general defende o bombardeio do Vietnã para a pergunta retórica: o que é um civil? Tem que ser tão sagrado? Isso transforma o recruta, levando a mulher do general a se desculpar pelo comportamento do marido. Cá entre nós, ela lhe confidencia. Meu marido se irritou vendo essa moça se recusar a tocar na comida. Percebi isso imediatamente. A beligerância masculina nessa área não se limita a militares de ficção. Os homens batem mulheres, usam frequentemente a anuência da carne como pretexto para o comportamento. Deixar de servir carne não é a causa da violência contra as mulheres. Os homens detêm o controle, usam esse fato como qualquer coisa, apenas como desculpa para sua violência. Mas os homens de verdade comem carne. Os que batem na mulher têm um ícone cultural para mobilizar, enquanto desviam a ação de sua necessidade de controlar. Como disse uma mulher que apanhou do marido, a coisa começava com ele se zangando por causa da bobagem, de uma bobagemzinha como queijo em vez de carne num sanduíche. Outra mulher afirmou: um mês atrás ele me atirou água fervendo, deixando uma cicatriz no meu braço direito. Tudo porque eu lhe dei uma torta de legumes no jantar, em vez de uma carne. Os homens se tornam vegetarianos, contestam uma parte essencial do papel masculino, optam por uma comida de mulher. Como eles ousam fazer isso, recrutar a carne significa que um homem é efeminado, uma marica, um boiola. Na verdade, em 1836, a relação ao regime vegetariano da época, conhecida como gramismo, acusava que a emasculização é o primeiro fruto do gramaísmo. Os homens que optam por não comer carne repudiam um dos seus privilégios masculinos. O New York Times explorou uma ideia editorial sobre a natureza masculina do consumo da carne. Em vez do modelo George Wilder, para o homem carnívoro, o herói masculino é vulnerável, como Alan Alda, Mickey Weil, Barry Stokes e Phil Donaway. Eles podem comer peixes mortos e frangos mortos, mas não carne vermelha. Alda e Donaway, entre outros, não só repudiam o papel do macho, mas também a comida do macho. Acredite, o fim do macho assinala o fim do homem carne e batata. Segundo o Times, não teremos saudade de nenhum deles.